uma rápida biografia de Chico Xavier. Estão todos ouvindo muito bem ao fundo. No dia 2 de abril de 1910, nascia ou reencarnava um espírito na Terra que viria para mudar os rumos do Espiritismo. Na verdade, estabelecendo um marco temporal, antes e depois dele. Assim é a doutrina espírita, que foi codificada por Allan Kardec e profundamente avançada, transformada depois de Chico Xavier. Filho de João Cândido Xavier e a sua mãe Maria João de Deus, tinha outros 8 irmãos, portanto uma prole de 9 filhos. Ele ficara órfão de sua mãe bem cedo ainda, quando ele completara 5 anos de idade. Seu pai era um vendedor de bilhete de loteria e não tinha nenhuma convicção nessas coisas do mundo espiritual, não é? E depois da partida de sua mãe, aos 5 anos, então, ainda no leito de morte, ela convoca os filhos e pede para que ao seu marido, João Cândido, que distribuísse os filhos lá entre os amigos, alguns familiares. E o Chico Xavier foi então viver, ainda que por breve tempo, com a sua madrinha Rita de Cássia. Rita de Cássia era de uma personalidade, um caráter um tanto difícil. Era uma pessoa irada, irritada, nervosa, que maltratou muito o nosso pequeno Chico, naquela idade. Aos 17 anos de idade, Chico conheceu a doutrina espírita. Até então frequentava a Igreja Católica, acompanhando aí os seus pais. E teve a oportunidade de conhecer também um casal já espírita, militante no movimento, em Pedro Leopoldo. Ele nasceu ali a 35 quilômetros de Belo Horizonte. E o Chico, então, quando conhece a doutrina espírita, e também este casal, a dona Carmen Perácio e o José Hermínio Perácio, vendo tudo o que se passava com aquele jovem que dizia ouvir vozes, ver os espíritos, ou ver os mortos. Então, num momento ainda muito pouco compreendida a doutrina espírita, aquele casal estabelece um marco também muito importante para o Chico Xavier. Diz: Chico, o que você tem é mediunidade. Use-a em nome de Jesus, à luz da doutrina espírita, e você poderá fazer muito bem para a humanidade toda. E assim foi. No ano de 1931, surge diante da visão espiritual pela primeira vez seu instrutor, seu mentor, conhecido por todos nós, Emmanuel, que o acompanhava desde o nascimento, desde o berço. Mas ele ainda estava oculto. E surge diante da visão espiritual, revelando-se: eu sou o seu instrutor. De agora em diante caminharemos juntos. Até então, a sua mãe o acompanhava, ainda desde a fase dos 5 anos até aquele momento. Para depois ela se despedir, porque assumira outros compromissos, voltaria ao plano carnal para mais uma experiência reencarnatória. No ano seguinte, 1932, aconteceu um fato extraordinário. Chico Xavier publica a sua primeira obra psicografada, Parnaso de Além Túmulo, que causou um grande alvoroço, um estardalhaço no meio literário e acadêmico, porque Chico Xavier, quase que um iletrado, tido por aqueles doutores como um matuto, não é? Mal sabia ler e escrever, ali publicando poesias, diversas poesias dos mais ilustres poetas luso-brasileiros. Mas quem era esse homem capaz de reproduzir o estilo de Olavo Bilac, de Augusto dos Anjos, Cruz de Souza e tantos outros? Não é? Foi um tanto ridicularizado, para mais tarde ser reconhecido como a obra-prima. E isso foi tudo muito bem planejado pelo plano espiritual, sob a direção de Emmanuel. Mais tarde,
chega a todos em 1944, uma obra que já é muito mais conhecida de todos nós. Nosso Lar, ditada por André Luiz, que dá início a um novo episódio das histórias ou das experiências entre os dois mundos, contando a vida no mundo espiritual como ela é. Um marco muito importante. E Chico Xavier, então, dá início à sua produção literária mediúnica para nunca mais parar. Mas, de início, ele estabeleceu com Emmanuel e Emmanuel com ele que juntos haveriam de produzir 100 obras psicografadas, juntamente com outros amigos do plano espiritual que integravam a equipe liderada por Emmanuel. Vamos entregar para a humanidade 100 obras. Passou-se o tempo, as 100 obras foram produzidas, Chico Xavier convoca o seu instrutor e diz: Emmanuel, compromisso assumido, concluído e encerrado, agora eu também quero viver minha vida, porque, como na prece inicial de Cristiane, foi uma vida absolutamente entregue à renúncia, ao sacrifício, abriu mão de tudo para viver a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. E ele, surpreendido pela resposta de Emmanuel: Ô Chico, nós produzimos 100 obras, mas eu tenho uma notícia para te dar. Sim, qual é, Emmanuel? Diz aí. Eu já estava pensando, né? Agora ele vai me liberar. Jesus nos convoca para mais 100. Ele não gostou muito não, mas sempre muito obediente, né? Renunciou a tudo, se sacrificou. Disse, vamos então. E aí vieram mais 100, 200, 300... mais de 400 obras psicografadas por ele, nos mais diversos formatos. E aí, quando perguntado certa feita por alguns amigos que sempre ali compartilhavam com ele alguns momentos, algumas experiências, Chico, se você pudesse escolher o dia de partir, de morrer, de desencarnar, o que você escolheria? E o Chico então respondia: se eu pudesse escolher, eu partiria no dia em que o povo brasileiro estivesse feliz. E as pessoas riram na cara dele, davam gargalhada. Imagina o povo brasileiro, todo mundo feliz, não é? E para a surpresa de todos, vamos lembrar aqui, ele partiu no dia 30 de junho de 2002, portanto agora na terça-feira, não é? Completando 24 anos de sua partida. E o que aconteceu no dia 30 de junho de 2002? E o Brasil ganhou o pentacampeonato de futebol na Copa. O povo estava feliz. Ele escolheu o dia e o jeito de partir. Enquanto o povo estava celebrando a vitória, não é, todas as atenções voltadas para este público, ele sai nos bastidores para retornar aos braços de Deus. Naquele momento, algumas vozes vieram nos dizer que um dos maiores espetáculos espirituais que se deram do outro lado da vida foi justamente naquele momento em que ele partira no anonimato. Até mesmo na hora de partir ele foi humilde. E Jesus então vem com seus braços luminescentes, acolhedores, diz para ele o que Jesus havia dito apenas para Maria Madalena: vem, passaste a porta estreita, renunciaste a tudo. E levou Chico Xavier para os altiplanos da vida espiritual. Certamente para de lá nos envolver, nos inspirar, e tenhamos a certeza de que não só Jesus, os nossos amigos espirituais, Ele também está aqui conosco a nos inspirar para contarmos da melhor maneira possível, com toda a fidelidade, as histórias que vamos contar sobre o Chico Xavier. Fica aí esta primeira homenagem e um breve relato de sua biografia. Na sequência,